Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. No vídeo de hoje nós vamos comentar uma decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recente, bastante interessante, que tem a ver com o Instituto da Teimosinha. Eu já gravei sobre isso, então vou relembrar vocês que tem vídeo falando sobre a teimosinha, mas eu vou explicar por que é que essa decisão ela é interessante e importante relacionada a esse assunto. Então, gente, o Instituto da Teimosinha, tem relação com a penhora online, que está regulamentada pelo CPC, lá no artigo 854. Então, gente, se nós estivermos numa execução ou em um cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia, e se o executado não cumprir voluntariamente a sua obrigação, a gente tem a possibilidade de solicitar a penhora de bens do devedor, do executado, que sejam suficientes à satisfação do direito do credor. E a penhora de dinheiro, a penhora online, é um mecanismo bastante utilizado pelos credores para tentar a realização de uma penhora, de dinheiro, enfim, a penhora online destinada à satisfação do direito do exequente. E aí, gente, no início, ainda na época do Bacenjude, envolvendo esse nosso procedimento de penhora online, o credor, quando ele fazia o seu requerimento, porque aqui faço até um paralelo, o artigo 854 estabelece que essa penhora online, ela pode acontecer a requerimento do exequente. Então, no início, num primeiro momento, ainda na época do Bacenjude, o credor ele fazia o seu requerimento para essa tentativa de localização de ativos financeiros em nome do executado e o sistema procurava valores desses ativos, pessoal, pelo prazo de 24 horas. Passado esse período, o credor deveria fazer um novo requerimento para essa tentativa de localização de ativos para que a penhora online eventualmente fosse realizada. Com o Sisbajude, que é o sistema que substituiu o Bacenjude, e mais ainda, com uma nova funcionalidade do Sisbajude, que foi implantada em abril de 2021, que é a tal da teimosinha, o sistema, gente, ele passou então, a fazer essa busca, o próprio sistema de maneira automática, pelo prazo de 30 dias, ele continuaria buscando esses valores, esses ativos financeiros em nome do executado para a satisfação do direito do exequente. Essa decisão do TJ, pessoal, é muito interessante, por quê? Porque a 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, então a gente teve aí uma decisão que foi proferida em um recurso de agravo de instrumento interposto em um cumprimento de sentença. Esta decisão, gente, ela autorizou o uso da ferramenta teimosinha, que é essa nova funcionalidade do sistema Sisbajude, no sentido, pessoal, de essa ferramenta ser realizada para a penhora online de forma permanente e sem limites até a satisfação do crédito do exequente. Em outras palavras, pessoal, por essa decisão, o TJ permitiu aí que, diante de um pedido que foi formulado no contexto de o sistema ir realizando essas buscas de ativos financeiros de maneira reiterada, o tribunal ele admitiu que o sistema automaticamente deveria realizar essas buscas de maneira permanente, sem limites, até que nós tivéssemos, de fato, o cumprimento da obrigação, a satisfação do direito do exequente. Olha que interessante, pessoal. E na fundamentação desta decisão, o desembargador ele considerou que a execução, de fato, bem como o cumprimento de sentença, ela é instaurada
para que nós tenhamos a satisfação do direito do exequente. Isso tem a ver, a instauração dessas medidas de execução tem a ver com o cumprimento dessa obrigação, a satisfação do direito credor. Claro que o executado tem também os seus direitos assegurados. Então a gente fala que de um lado nós temos esse valor do cumprimento da obrigação, da satisfação do direito do exequente. Por outro lado, temos lá o princípio da menor onerosidade do executado. Não é porque há uma obrigação a ser cumprida que ele tem que ser levado à ruína, que ele tem que se suportar um prejuízo, um sacrifício demasiado. Óbvio que não. Mas há uma obrigação a ser cumprida, pessoal? Devedor também tem a possibilidade de se defender, enfim, de tentar fazer com que aquela obrigação que recai sobre ele deixe de existir. Os direitos dele estão assegurados. Mas me parece que o sistema, e não é de hoje essa minha ideia, de que o sistema não tem fechado os olhos, pessoal, para que o credor consiga de fato levar para casa aquilo que ele foi buscar em juízo para que ele obtenha a satisfação daquela sua obrigação. Então, isso foi considerado nessa decisão, que a ideia de o sistema, de maneira automática, continuar buscando esses valores para uma eventual penhora online, de maneira automática mesmo, independentemente do tempo, para que se tenha o cumprimento dessa obrigação, isso é operacionalizar de fato essa nova ferramenta, que é uma ferramenta destinada a esse objetivo. Então, mais uma decisão importante aí, pessoal, envolvendo o nosso sistema. Quis compartilhá-la com vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve, então. Um beijo, gente, e até!